Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Joga no Google. Hoje nós vamos falar como é trabalhar em grandes empresas multinacionais, principalmente na área de tecnologia. E para ajudar a gente nesse papo, eu vou falar com o publicitário e empresário Miguel Dornelles. Oi, Miguel, tudo bem? E aí, Bruno, tudo bom? Obrigado por me receber aí. Um prazer estar aqui no programa. Eu que agradeço aí a sua disponibilidade. Ô Miguel, realmente é muito difícil trabalhar nessas grandes empresas que são, praticamente endeusadas por boa parte da internet? É difícil ou não? Eu acho que existe um mito muito forte, né, e até geracional de trabalhar em empresas assim. É uma coisa tão distante, né, da realidade de muitos. Se você souber aproveitar essa experiência, pode ser muito interessante para você num longo prazo. Eu fiquei 3 anos e meio, mais ou menos, no Grupo RBS, passei por alguns cargos lá, e como você mesmo falou, não é uma empresa multinacional, é uma empresa bem nacional, na verdade, apesar de ser uma empresa grande, mas depois de lá, né, isso foi meio que a minha base, a minha escola, né, profissional. A partir de lá, eu realmente só trabalhei em empresa gringa, né, ou que tivesse sede fora do país, ou, enfim, montando alguma empresa minha, mas que sempre, né, a partir desse momento, eu fui picado pela globalização e aí as minhas próprias empresas também tinham tinha um pezinho lá fora. Entendi. Mas qual foi, assim, aquela experiência internacional, assim, que mais te marcou? Eu acho que é difícil citar uma, né? Mas eu acho que a mais importante, a mais significativa até hoje, para mim, e claro que essa é uma história ainda em desenvolvimento, mas no passado, né, olhando para trás mesmo, foi a Fox. Foi justamente o momento que eu vim para São Paulo, isso foi 2008. Então eu vim para São Paulo logo depois de me formar em publicidade e propaganda lá na PUC do Rio Grande do Sul, e eu já tinha recebido algumas propostas aqui para trabalhar em São Paulo, e a Fox foi incrível porque era um início de uma operação digital, né, uma empresa que na verdade é reconhecida por canais de TV, por uma outra parte, também mídia, mas então, né, a gente está falando de outra coisa, tem outra cultura, e eu vindo desse mundo de online, apesar de também ter trabalhado com jornal lá no Zero Hora, no Grupo RBS, a experiência da Fox foi muito, muito importante no sentido de começar a falar diretamente com os meus colegas norte-americanos, latino-americanos, entender outras culturas no âmbito de trabalho, que é muito diferente também do papo de bar, né? E eu acho que isso foi bem, bem importante, principalmente porque eu me envolvi e também criei alguns projetos lá que foram relevantes para a empresa, né? Na época que eu estive lá. Então eu acho que a Fox me permitiu, assim, até me projetar de uma certa forma que nem eu esperava. E com essa abertura, acho que muito em função da gestão aqui do Brasil e a gestão da Fox na época voltada ao digital. A Fox, para quem não sabe, ela era a dona do MySpace naquela fase áurea lá, né? Uhum. E aí depois, na verdade, era a News Corp. A News Corp, que é o grande grupo que também que a Fox, né, tá dentro, está embaixo disso. Então o MySpace ele estava dentro desse grupo também. Logo depois a gente começou a despontar, né, o Facebook aqui no Brasil, mas sem escritório nem nada. Então eu tive a oportunidade de começar uma operação comercial, né, do Facebook no Brasil e do LinkedIn também, logo depois. Então a gente teve, assim, essas empresas que viraram esses monstros que hoje a gente vê aí, diz, nossa, eu não consigo imaginar um mundo sem Facebook. E, no entanto, na época lá, eu lembro de a gente falar que, sei lá, o Facebook tinha menos de 10 milhões de usuários ativos por mês no país, quando a gente começou esse namoro lá, né, com eles. Tive a oportunidade de ir para Palo Alto na época. Foi interessante. Mas eu acho que
esse momento foi um momento bem chave e que a Fox me proporcionou. Eu conheci essas empresas do Vale do Silício, trabalhar junto com eles, aprender muita coisa. Acho que a gente está sempre aprendendo, a gente nunca sabe, né, tudo. Na verdade, quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente não sabe nada. E eu acho que o mais importante nessa jornada toda é você ver que o mundo é muito maior do que você imagina e se colocar numa posição até de humildade. Porque Entendi. Eu vejo hoje, tem eventos que eu vou, dou palestra, ou que eu vou para apreciar palestras, gente muito jovem, bem mais jovem que eu hoje, né, e entrando no mercado de trabalho, que está num nível completamente diferente, muito mais alto em termos de conhecimento dessa área de tecnologia, e isso aplicado, né, a marketing e publicidade, por exemplo, do que na época que eu comecei com isso. Hoje já faz um pouco mais de 10 anos que eu estou nesse mundo, então eu olho para trás e vejo, nossa, que bom que isso mudou, né? E que bom que eu posso ter feito alguma coisa, talvez, para contribuir para isso. Ô Miguel, daqui a pouco você vai falar para a gente sobre a sua experiência de trabalhar no Facebook, se realmente é tudo isso que as pessoas imaginam. A gente vai para um pequeno intervalo e volta já já. E a gente está de volta e hoje falando um pouquinho sobre a experiência de trabalhar em empresas multinacionais, principalmente na área de tecnologia. Hoje recebendo aqui o Miguel Dornelles, que é empresário e também publicitário. Tá aí, Miguel? Tô aqui. Vamos lá. Muita gente imagina, né, que trabalhar nessas empresas, Facebook, Google, é mil maravilhas. Realmente, isso acontece ou não é tudo isso que as pessoas imaginam? Para começar, eu preciso falar que eu sou parceiro do Facebook, então não posso falar muito sobre isso. É verdade, sou parceiro do Facebook, mas assim, no geral, né, falando em geral, eu acho que depende muito também de uma série de fatores. Depende com quem você está trabalhando, né, o gestor. Eu já ouvi muitas histórias maravilhosas, histórias não tão maravilhosas também, em empresas diferentes, né, seja Google, Facebook, o que for, Twitter, mesmo as startups, né, empresas menores, mas que estão aqui no país também. Então, assim, eu acho que depende muito do trabalho em si, das pessoas. Eu acho que a empresa é feita de pessoas, né? É claro que essas empresas que você citou, elas são empresas que já têm uma estrutura aí não só física, mas a estrutura de pessoal que é bem parruda, né? Então, você já tem uma série de processos muito bem definidos, você já quando, né, chega para trabalhar, e eu não estou falando por mim, né, mas pelas pessoas que vão trabalhar nessas empresas, elas têm lá a sua função para desempenhar como em qualquer outra empresa, elas têm que ser boas, né, naquilo que elas fazem, e acho que existem sim grandes benefícios, a gente sabe muito bem disso, existe uma cultura de qualidade de vida, né? Hoje, isso já foi muito mais reverenciado. Eu acho que hoje em dia a gente já tem uma série de outras empresas que seguiram esse novo padrão, esse modelo, né, de empresa em que não é só o trabalho que você faz, mas também a qualidade do seu trabalho e o quão bem você se sente fazendo aquilo. Acho que isso tem contado muito para uma série de empresas nacionais, inclusive. Isso é ótimo, acho que é uma boa influência. Então, é difícil generalizar. Eu acho que o mais importante, a grande mensagem é que existe um mito, sim, de endeusar, né, essas grandes empresas. Não que, né, que essas empresas não sejam tudo isso. Eu acho que, pelo contrário, elas são realmente... Eu tive a oportunidade de conhecer, graças a Deus, tanto elas aqui no Brasil como fora. Mas eu acho que as pessoas também, é aquela coisa da grama do vizinho sempre ser mais verde, né? É sempre assim. Então, aí você, de repente, vai e trabalha para uma dessas empresas, daí você olha para fora e vê que tem outras coisas que podem ser mais interessantes. Então, a pessoa, né, muitas vezes não está satisfeita com o seu local de trabalho, com a sua função, a sua área. Eu acho que até é um pouco dessa era da agonia, né? A gente vive num mundo de excesso de informação e a gente quer fazer uma série de coisas ao mesmo tempo e a gente quer
consumir uma série de conteúdos e a gente não consegue dar conta. E, na verdade, esses conteúdos sempre existiram, só que agora eles estão mais visíveis, justamente pela tecnologia. Então, e assim, essas empresas também, né, Miguel? A gente sempre, quando depara com notícias que falam sobre como é trabalhar nessas empresas, sempre apresenta um universo assim, de muita diversão, né? Pelo ambiente que elas proporcionam, pelos programas. Então, acho que as pessoas acabam comprando essa ideia de que é muito mais diversão do que trabalho. Exato. É a percepção externa, né? É justamente isso que eu estava querendo colocar. É exatamente esse ponto. A questão da qualidade de trabalho, acho que é muito importante, todas as empresas no mundo precisam pensar nisso, inclusive as mais arcaicas, porque elas vão acabar se elas não fizerem isso, né, em algumas, não vou dizer nem décadas, né, em alguns anos. Porque, como eu falei, é uma questão geracional, né? A geração que demanda isso está aí, né? Tipo, e cada vez mais ela vai ser exigente para trabalhar nos locais que são mais convenientes. E se elas não estiverem felizes, essas pessoas vão buscar outros lugares para trabalhar, ou elas mesmas vão criar os seus próprios trabalhos, né? Eu acho que isso é muito importante. Tem uma outra experiência sua muito legal, que é na Zynga, né? Como é trabalhar numa empresa de games? É só diversão mesmo ou tem muito trabalho? Eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Mas é divertido. Isso é até uma coisa interessante, porque quando eu estava representando a Zynga aqui no Brasil, né, e depois na América Latina, eu me perguntavam muito sobre se eu ficava jogando Farmville, né, se eu ficava lá cuidando da minha fazendinha, porque isso, querendo ou não, demandava bastante tempo de quem jogava, né? Na realidade, apesar de ser o representante de negócios deles aqui, eu não era um jogador assíduo e, pelo contrário, até antes disso eu nem jogava, nem sou um cara que gosta tanto de games, né? Até uma coisa meio maluca, mas claro que eu aprendi a gostar e comecei a jogar até para estudar e entender a dinâmica do consumidor da empresa, no caso dos jogadores, né, de Farmville, Cityville. Depois, não sei se você lembra, teve aquele Draw Something, que você tinha que adivinhar o desenho que as pessoas faziam num tempo X. Na verdade, era um jogo que foi adquirido pela Zynga depois, né, não foi produzido internamente no início. Então, como eu falei, é o mito versus a realidade, né? Claro que tem o aspecto do divertimento, do fun, que se vende, né? Mas a gente também não pode, acho que, se iludir tanto, né? É uma empresa que visa o lucro, que precisa de usuários, de jogadores, e claro que também jogadores que possam monetizar a empresa, seja através de itens virtuais, né, aquelas coisinhas que você compra por centavos de dólar, e até via publicidade. Então, é uma empresa comercial, né, uma empresa que precisa pagar a conta. E na época, ela tinha acabado de fazer o IPO dela, então cresceu pra caramba na época que eu entrei. Mas assim, foi também uma experiência, para mim, bastante relevante na carreira, porque me colocou frente a frente com pessoas importantíssimas no cenário de publicidade nacional, né? Desde uma diretora da Unilever, lá em Nova York, indo visitar o nosso escritório, até, não sei, outras grandes marcas aí, e até publishers, né? O diretor do UOL, o pessoal da Pirelli, de agências e assim por diante. Então eu consegui, assim, acho que ter uma ampliação de networking bem interessante. E claro, né, também tinha que reservar o meu tempo para jogar e conhecer bem os produtos da empresa, porque afinal de contas você não tem como vender isso para ninguém se você não souber realmente o que motiva as pessoas a jogar, né? Certo. Miguel, a gente vai para o intervalo e já a gente volta. E a gente está de volta com o Joga no Google. Você que está chegando agora, hoje estamos batendo um papo aí com o Miguel Dornelles, que é publicitário e também empresário. Tá aí, Miguel? Tô aqui ainda, não saio não. Ô Miguel, eu observo que esses jovens que trabalham nas empresas de tecnologia, os ciclos são cada vez mais curtos. É uma impressão minha ou isso de fato acontece?
Eu até sou um bom exemplo disso, né? Acho que a gente tem gente cada vez mais inquieta e empresas cada vez menos preparadas até para comportar esses desejos de profissionais, né? Como eu falei, a questão da geração impacta muito nisso. Existem empresas que estão sabendo administrar isso muito bem, fazendo os funcionários terem alguma participação na empresa. Isso não é uma coisa nova, claro, né? Mas essa coisa de stock options, que a gente começa a falar agora também, e isso vem muito numa cultura até de uma cultura americana e de empresas que têm ações na bolsa e coisas do tipo. Eu acho que isso é interessante. E assim, eu acho que as empresas têm que ser muito criativas, né, para reter. Eu acho muito feio esse termo, né, de reter funcionário, mas para manter os talentos, eu prefiro assim, né, manter os talentos dentro da empresa. É por isso que, na sua opinião, os jovens cada vez mais abandonam as empresas e criam as suas próprias empresas? Eu acho que isso é um grande motivo, porque hoje você tem essa possibilidade de fazer de meio que tomar esse rumo, né, do empreendedorismo. Eu apoio muito isso. Eu acho que a gente precisa de mais, até no Brasil. Parece a gente, claro, vive muito nesse mundo de tecnologia, de marketing digital, e aí tem cada vez mais agências, cada vez mais consultores e pessoas que estão conseguindo se manter e construir bons negócios individuais, né, ou empresas em cima disso. Isso é ótimo porque mostra que tem demanda e que é um mercado que não cessa. O empreendedorismo ele pode e deve ser exercitado dentro dessas grandes empresas também. Na Fox, por exemplo, eu cheguei para fazer uma coisa, 6 meses depois eu mostrei que eu poderia ser melhor utilizado, né, dentro da empresa, fazendo uma outra coisa. Fiz todo um plano lá, um estudo, e apresentei no risco, né? Porque é aquela coisa, você dizendo, olha, acho que, né, isso que eu estou fazendo pode ser, não é o melhor que eu poderia. E deu muito certo, foi criada uma área nova. Isso aconteceu, teve alguma coisa semelhante com isso no Grupo RBS, quando a gente criou uma área de Search Marketing e Analytics, que não existia, né? Então, eu acho que as pessoas, claro, precisam de um tempo também de empresa para entender como que ela funciona, como que ela opera, quais são os seus valores, o que ela precisa, o mercado que ela toca, para aí conseguir produzir soluções e pensar de uma forma realmente inovadora que talvez a empresa não esteja pensando. Então, se você propõe esse tipo de coisa, muitas empresas, infelizmente não todas, podem estar abertas, né, a ouvir e de repente te dar alguma abertura para criar alguma coisa do zero, ou, né, iniciar um projeto novo dentro dessa grande empresa. E, Miguel, por que os processos seletivos dessas empresas são assim tão acirrados, né? Eu já li matérias que falam que para uma pessoa entrar no Google, em empresas assim na área de tecnologia, chega a ter 18 encontros, assim. Realmente é muito rigoroso o processo? É bem rigoroso, né? Acho que as empresas, não só gringas, né, as empresas daqui também, quanto maiores aí, mais processuais, né? Acho que essa é a palavra. Elas são muito focadas em processo e deveriam ser mesmo, porque é assim que elas crescem, né? Elas têm que ter um modelo sistemático de crescimento, e isso envolve também trazer gente para o corpo de funcionários, de colaboradores. Eu acho que faz todo sentido. Eu separei aqui algumas informações que você me passou antes da gente começar o programa, né, de alguns games que você participou. Eu queria que você comentasse um pouquinho, claro, sobre os maiores desafios. Cityville. Então, o Cityville, ele foi um game que, na época que eu estava trabalhando na Zynga, era o maior game, né, da empresa. E ele chegou a ter mais de 3 milhões, 4 milhões de usuários ativos por mês no Facebook. Isso é bem relevante na época, né? Era bastante relevante. E a empresa, ela monetizava isso através de uma coisa, ela tinha uma métrica chamada ARPU, né, ou ARPU, que é o Average Revenue Per User. Então, né, em média, quanto que a empresa está fazendo por usuário? Através de, sei lá, publicidade, através de
virtual goods, né, são aqueles itens que você compra, tipo, coisinhas para você ter uma diferenciação em relação a outros usuários, que vão te ajudar a passar de nível e coisas do tipo. Muita gente comprava isso aí, porque, né, era um jogo psicológico de, são alguns centavos, então eu vou lá e compro. Só que são centavos consumidos por milhões de pessoas, que no fim das contas acabam fazendo uma empresa de, né, centenas de milhões de dólares. Então, é a escala, né? O CityView eu participei na comercialização, não foi nada em termos de concepção mesmo do projeto. Na concepção de projeto mesmo, eu estive envolvido no Bola Social Soccer. O Bola foi na época da Fox, né? Inclusive foi assim que eu cheguei na Zynga, foi depois desse projeto, foi um grande sucesso. E aí a gente estava entrando no ano de Copa do Mundo, eu era gerente de produtos e operações digitais da Fox, e eu não tinha nada, né, para trabalhar, o time de vendas não tinha nada, e existia uma empresa em Buenos Aires, um estúdio pequeno de games, que estava produzindo esse game de futebol, e eu achei muito interessante, e a gente decidiu apostar nisso, né, e no fim foi um grande sucesso, porque a gente conseguiu, em questão de meses, né, ter um produto com o tema futebol num ano de Copa do Mundo, e aí foi um grande sucesso. Quais são aí as suas dicas para quem está nos assistindo e, né, tem o desejo de trabalhar em grandes empresas na área de tecnologia? Fala-se muito de inovação e existe um termo Open Innovation, né, que falam muito por aí dentro de empresas. Eu acho que isso é muito bacana, mas isso também é bastante contrastante com uma realidade nossa, não só do Brasil, né, mas falando aqui especificamente da gente, que é aquela história da cultura do medo, né? Não vou falar da minha ideia porque o outro pode pegar, porque a gente tem esse receio, né, de as pessoas se apropriarem, e claro que esse receio não é por nada não, né? A gente realmente tem um pouco desse medo porque algo já aconteceu na nossa história para isso acontecer. Mas isso é uma grande diferença, né? Essa coisa da Open Innovation não pode acontecer se você não tem a transparência e a tranquilidade de compartilhar aquele conhecimento que você tem. Porque, claro que você pode se dar mal, porque alguém pode, né, pegar algum dado importante e fazer algo e meio que te passar a perna, coisa do tipo, então, claro, tem que ter cuidado, mas eu acho que ao mesmo tempo você pode colher uma série de insights de pessoas que são bem importantes. Outra coisa, a questão, acho que a diferença cultural, né, principalmente de empresas americanas, que é aquela orientação mais processual, né, de organizar reuniões antes, né, fazer a reunião ser produtiva, ter um plano de follow-up de uma reunião ou de qualquer projeto, enquanto a gente vai muito nessa história de vamos ver o que vai dar, e aí depois vai organizando, e no fim das contas isso pode acarretar uma perda de tempo, né, de produtividade. Então isso é um grande diferencial, se você só sabe, né, fazer essa organização legal no dia a dia. A gente é um povo muito emocional, né? Isso é bom de vez em quando, mas também pode ser bastante nocivo, né? Então essa coisa do racional versus emocional é outro ponto que eu colocaria. A gente se preocupa muito com o que acham das nossas opiniões. Isso é interessante, porém a gente não pode ficar tão apegado a isso, né? A gente tanto supervaloriza como subvaloriza muito nós mesmos, sabe? A gente é muito 880, ao invés de ficar num ponto mais neutro como, por exemplo, americanos e muitos europeus do norte, né, eles são muito orientados a argumentos e pontos de convencimento. Então, é menos a expressão facial e mais aquilo que você tem a dizer, né? Acho que esse é um grande ponto. E, por fim, eu acho que eu falaria da história é meio que jargão, né? Mas time is money, né? Time really is money, quer dizer, o tempo produtivo versus o ócio. Eu acho que tem aquela cultura alemã, a gente lê sobre isso, né? Eu trabalhei em empresa alemã também, alguns anos atrás. Eles têm essa coisa de trabalhar realmente muito duro, né? Eles são muito dedicados durante o horário de trabalho. Mas eles também, aquela coisa, work hard, party hard, né? Eles vão lá, saem do trabalho e acabou o trabalho. Vão lá pro bar, vão fazer outras coisas e aproveitam muito esse time off, esse tempo fora do trabalho. Parece que a gente tem muito essa coisa ele continua na gente,
o lazer continua muito na gente dentro do horário de trabalho e o trabalho continua muito na gente durante o horário de lazer. E essa não quebra, às vezes, é algo que nos faz ser menos produtivos, né, em todos os sentidos da vida. Eu acho que eles têm muito a ensinar a gente, né, sobre esse ponto. Tá certo, Miguel. O bate-papo foi muito legal e eu espero você em outros programas. Com certeza, é só convidar. Tá ok então, Miguel. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. E se você chegou agora atrasado, né? Corre lá no canal da gente.com.br que tem esse e também tem todos os programas anteriores. Eu te espero numa próxima. Até mais!